Olá, seja bem-vindo ao blog Como Educar Seus Filhos. Eu sou o Carlos Nadalim e estou em Richmond, no estado da Virgínia, pois vim aqui fazer um curso sobre simbolismo e ordem cósmica com o professor Olavo de Carvalho, e nesse curso eu conheci o Piero. Tudo bem, Piero? Seja bem-vindo ao blog Como Educar Seus Filhos. Obrigado pela oportunidade. E conversando com o Piero sobre vários assuntos, descobri que ele trabalha em Hollywood. É isso mesmo, Piero? Isso mesmo. E o que você faz lá? Eu trabalho com efeitos visuais para cinemas e jogos, né? Mas antes disso, né, no Brasil, eu morei praticamente minha vida inteira no Rio de Janeiro. Eu trabalhei como professor de arte marcial lá, né, durante alguns anos, né? A esgrima japonesa, conhecida também como Kenjutsu, né? Foi a minha primeira, vamos dizer assim, formação como pessoa. E depois disso eu parti para a parte de design, né, que chegou na parte de computação gráfica. E nesse meio termo eu uni as duas coisas, né? Eu escrevi um livro sobre simbolismo e percepção visual, né, dentro da cultura japonesa. E aqui em Hollywood eu acabei vindo para cá, né, para estudar e trabalhar, e eu acabei unificando essas duas coisas assim, e a gente tem algumas coisas aí para conversar sobre hoje. O que você faz lá exatamente? Bom, eu trabalho na parte de efeitos visuais, né, para cinemas e jogos, né, como freelancer. E assim, a gente acaba percebendo muitos detalhes do que acontecem dentro da indústria, assim, que não são tão legais para quando você pretende educar os seus filhos, né? Então, aqui no blog há vários artigos falando sobre os malefícios do excesso de exposição, né, de crianças a displays, monitores, jogos, desenhos. O que você pode nos dizer a respeito disso? É realmente prejudicial às crianças esse excesso de exposição aos monitores, a esses conteúdos que circulam por aí? Com certeza, com certeza. E eu acho que o pior mal que tem hoje em dia não é nem essa parte da exposição ao computador, mas o celular, né? O celular, ele é ali, a criança hoje em dia, você vê assim os pais o tempo inteiro deixando os filhos no celular, né? Jogando Fruit Ninja, né? Esses jogos, e da minha perspectiva profissional, né? Eu vou explicar mais tarde aqui para o Carlos como que isso na verdade vicia a criança visualmente, né? Isso cria uma desconexão dela na fase que ela deveria estar brincando, né? Fora, se sujando, pulando, se agitando, fazendo ginástica. Então as crianças começam a se afastar da realidade, não percebem, não tem mais esse contato com a realidade e entram no mundo de hiperrealismo. Seria mais ou menos isso? Exatamente. O problema que a gente estava conversando, né, sobre isso é o hiperrealismo, né, dentro da indústria. Como eu disse, eu trabalho com efeitos visuais para cinemas e jogos na parte de 3D, né? Então você está tentando ali criar algo que parece real, né? Só que existem algumas partes técnicas que a gente sabe que é impossível que você crie algo que é perfeitamente real, por uma série de fatores muito complexos para se explicar aqui. Mas então o truque, a maquiagem que acontece é o tal do hiperrealismo. E o hiperrealismo, ele tem um grande problema, né? Porque ele é mais belo às vezes, ele parece uma ilusão, né? Que parece mais bela do que a realidade. Se a criança ela não tem o contato com a realidade e ela vai direto para esse hiperrealismo, o que acontece é que depois, para ela voltar para a realidade, ela não sente como se aquilo fosse real, tudo estéril, tudo parece mais feio, mas é porque ela ficou viciada ali como se fosse uma droga, né? É uma droga que vicia o cérebro dela, então ela não consegue se relacionar, ela tem problemas de saber ver como é que o mundo real funciona, né? A gente vê isso o tempo inteiro, né? Cada vez mais assim, nas novas gerações. Mas e tudo isso é, de certa maneira, programado? Ou seja, as pessoas que pensam nesses desenhos, jogos, elas estão atentas à psicologia infantil e usam de artifícios para viciar as crianças? Exatamente, exatamente. O que acontece é o seguinte, assim, todos nós sabemos que a parte de entretenimento no geral, né, ela é uma engenharia social. O objetivo ali de quem está produzindo é manter o telespectador, o usuário, né, a gente pode dizer assim, cada vez mais viciado, querendo continuar dentro daquele mundo, né? Seja no filme, a pessoa que assiste Netflix assiste 10 episódios assim, numa vez só, né? Assim, se mata de assistir, ou a criança que fica ali jogando o jogo no celular, né? E o
que a gente fala sobre isso dentro da indústria, que é um termo que a gente chama em inglês chamado Uncanny Valley, né? É onde tudo começa, que em português é o tal do Vale da Estranheza. É um gráfico, né, que ele sobe e desce assim de repente abruptamente, numa questão de empatia com a realidade, né? É um gráfico cartesiano que tem empatia e a realidade. Quanto mais vai se aproximando da realidade, você vê os desenhos Mickey, Disney, aí chega nos Incríveis, os desenhos da Pixar, né, as animações da Pixar em 3D, vai tendo uma certa simpatia do telespectador, né, entendendo que aquilo faz parte do real, e isso é bom porque ele ativa a criatividade na criança, né, ativa o imaginário. Ele está apenas se aproximando. O problema é que quando chega no muito real, tentando se aproximar demais na realidade, a gente diz que cai num vale, o Vale da Estranheza, que você vê que é algo que parece muito real, mas você sente que não é. É o exemplo, por exemplo, daquele filme Expresso Polar, Sim. ou o próprio Beowulf para crianças um pouquinho mais avançadas, né? E aí o que acontece? Para sair desse vale é que entra o tal do hiperrealismo. Existe toda uma pós-produção, existe toda uma técnica da indústria para você fazer aquilo ficar mais belo, e começaram a perceber que ali é que estava o ouro, né? Ali é que exatamente que você consegue mexer com as percepções visuais das pessoas. Você tem hoje em dia a tecnologia 4K, o HDR, né, que é o High Dynamic Range, né, que todo mundo quer ter. O que faz? Ele faz a pessoa ver uma coisa na tela que na verdade não é real, ele é hiperreal. E isso estimula o seu cérebro de uma forma que ainda estamos chegando, né, nessas conclusões de como que isso vai afetar realmente na prática. Aí seria de uma outra área médica, área psicológica, que seria algum profissional poderia dizer realmente se já existe algum estudo formatado sobre isso, né? E com isso, a criança começa então naturalmente a se afastar da realidade, ou seja, esses jogos, essas imagens são produzidas de modo que as crianças mantenham o foco, não é? No jogo, no desenho, mas ao mesmo tempo nós sabemos que essas imagens não refletem a realidade, não são um espelho da realidade. E isso é prejudicial. O que os pais devem fazer então a respeito desse assunto? É muito prejudicial porque você danifica de certo modo a imaginação da criança no momento que ela tem que ser mais criativa ali, né, no início da fase infantil. E assim, a solução para isso é brincar muito fora no dia, né, na claridade, no sol, pular, nadar, e na parte imaginária desenhar, criar, tudo fora do computador, né? Um bom exemplo é o próprio livro do Carlos, né? Agulha, costura... Linha, agulha, costura, canção, brincadeira, leitura. Isso, eu mostrei meu livro a ele, para que ele avaliasse as ilustrações, porque nós adotamos critérios ali para escolher o ilustrador, pensando numa coisa mais realista. Exatamente. A própria pintura em aquarela é um bom exemplo disso. Ali você está ativando a imaginação da criança, porque ela está tentando entender as formas que ela vê no mundo real e representar aquilo. Então é uma ótima comunicação. Agora, quando ela já vai utilizar um jogo de celular, um desenho que é hiperrealista, né, ele já está dando aquilo pronto para ela, então ela não está ativando a animação, ela está, na verdade, frustrando, castrando a própria animação daquilo ali. Certo. Então, eu acho que com essa sua análise, você que é um especialista que trabalha em Hollywood, acho que os pais agora podem confiar, acreditar nos artigos que veiculamos aqui no blog. Exatamente. Apresentando os problemas desse excesso de exposição. Exatamente. A desenhos, jogos. Né? Exatamente. E assim, aquela coisa, a resposta nunca é a radicalização. Sim. É claro, você vai ter um caminho do meio ali, mas ficar muito atento, porque como a gente comentou logo no início, né? É tudo um socioconstrutivo. Eles querem que cada vez mais o seu filho ele fique preso naquilo, viciado naquilo. E o resto das outras opções passam batido, porque ele não consegue observar quando ele chega numa idade um pouco mais avançada. Como, por exemplo, as imagens belíssimas que encontramos nesta igreja. Por que você escolheu este ambiente para conceder essa entrevista? Bom, eu como católico, né, como cristão católico, eu acredito que, por exemplo, você tem os vitrais, você tem toda a arte da igreja, que é um exemplo dessa imitação positiva da realidade, né, da arte positiva
tentando buscar ali a realidade. Ela não é uma hiperrealidade, ela não está tentando vender algo para você já pronto. Tem uma busca espiritual dentro disso, né? Que para as crianças, elas primeiro têm que começar na imaginação até chegar nesse ponto que elas possam observar a beleza de tudo isso, né? Observar a importância do belo na vida, né? Bom, então assim, resumindo, a gente tem ali uma tentativa de imitar o real desde o início. Você vai subindo na escala, chega um momento que ele está tão real que ele quebra, e aí é que depois eles usam de artifícios para atingir o hiperrealismo. Isso está em todo lugar, no joguinho de celular, no filme, na animação, em todos os pontos. E é isso que faz com que crianças fiquem diante de monitores durante 1, 2, 3 horas? Exatamente, exatamente. Então é isso, Pinheiro, muito obrigado pelas informações, você é um especialista na área, e eu tenho certeza de que isso vai fazer a diferença, né, no momento em que os pais começarem a refletir sobre os perigos, né, desse excesso de exposição das crianças. Tablet, celular, tudo isso. A essas coisas, certo? Exatamente. Valeu, Pinheiro. Muito obrigado. Eu que agradeço aí. Então é isso, fique com Deus e até a próxima.